Pelos corredores de Rosewood Hills, Jada e Janelle caminhavam com a cabeça erguida, sabendo que não era uma questão de se as coisas iriam escalar, mas sim de quando. E esse momento se aproximava rapidamente. Os dias se misturavam uns aos outros, cada um mais frio e implacável que o anterior, como se as paredes de Rosewood Hills se fechassem ao redor delas, apertando o suficiente para lembrá-las de que aquele lugar nunca foi pensado para elas. Cada hora que passava parecia ser mais uma prova de quanto estavam dispostas a suportar. Mantinham-se firmes diante dos olhares e sussurros, dos insultos baratos e das risadas forçadas dos estudantes que há muito haviam aprendido que a crueldade aqui era recompensada, não punida. Mas sob a calma aparente, sentiam a pressão se acumulando, constante e segura, como nuvens de tempestade antes de uma chuva torrencial. Foi Ryan, é claro, quem decidiu que palavras e empurrões insignificantes já não eram suficientes. Sempre desejara uma audiência maior, sempre quisera ver até onde poderia chegar antes que algo se quebrasse. E agora, ao perceber as rachaduras se formando, não perdeu tempo em planejar algo cruel o suficiente para atrair todos os olhares na escola. Algo que humilharia as gêmeas de uma maneira que nunca poderiam ignorar, não importa o quão fortes aparentassem ser. O plano não era complicado, porque não precisava ser. A crueldade nunca é, não quando é respaldada pela confiança e por uma multidão. Estavam firmes e seus rostos mostravam expressões serenas, mas por baixo dessa fachada sentiam o peso de cada olhar que os seguia, cada palavra sussurrada entre os estudantes que passavam. Estavam acostumados aos olhares furtivos, aos murmúrios, mas isso era algo mais cortante, mais gelado. Não era curiosidade, eles sabiam bem, era o tipo de atenção que vinha com um julgamento já feito, com uma linha traçada antes mesmo que pudessem pronunciar uma palavra. Não era só porque eram novos, nem só porque eram gêmeos. Era porque eram negros, e isso os destacava mais do que qualquer outra coisa. Seu pai, Derek Rivers, os havia avisado que poderia ser assim. Nunca havia adoçado a realidade para eles, os ensinou a esperar momentos como esse, a se manterem firmes e orgulhosos, não importando o que enfrentassem. Certificou-se de que pudessem se defender se necessário, não apenas com palavras, mas com habilidade e controle que poucos de sua idade possuíam. Mesmo assim, com todas as suas lições, com anos de preparação, entrar naquele lugar parecia como caminhar diretamente para uma tempestade que podiam ver se aproximando de longe, mas da qual não podiam escapar. Olha isso, disse a voz de um garoto, alto o suficiente para que pudessem ouvir sem qualquer descrição. Ele estava apoiado contra uma coluna perto da entrada da escola, com o sorriso arrogante estampado em seu rosto enquanto seus amigos riam ao seu lado. Gêmeas, acrescentou outro garoto com desdém, como se a própria palavra fosse um insulto. Mas o que descobriram depois os deixou sem palavras. Quando Jada e Janelle Rivers se transferiram para uma prestigiosa escola particular, quase exclusivamente branca, sabiam que não seria fácil, mas nunca imaginaram o que as esperava. Desde o momento em que cruzaram aqueles portões polidos, Ryan Mallory e sua gangue de valentões se propuseram a intimidá-las. As gêmeas suportaram cada insulto, cada empurrão e cada injúria lançada em sua direção. Mas quando o assédio se tornou físico, não lhes restou escolha. O que os valentões ignoravam era que Jada e Janelle eram faixas pretas, treinadas por um pai que as ensinou a nunca abaixar a cabeça diante do ódio. Os agressores acreditavam que estavam atacando presas fáceis, mas não poderiam estar mais enganados. Antes de continuarmos, comente de onde você está assistindo e certifique-se de se inscrever, porque a história de amanhã é uma que você não vai querer perder. O sol se estendia sobre os terrenos da Academia Rosewood Hills, projetando uma luz cálida, mas implacável sobre os jardins bem cuidados e os altos edifícios de tijolo que pareciam guardiões silenciosos dos alunos que se reuniam em pequenos grupos. Tudo naquele lugar falava de dinheiro e antigas tradições, desde as sebes perfeitamente aparadas até os caminhos de pedra. O ar pesado de que a escola não fora construída apenas para educar, mas também para lembrar a todos que passavam por seus caminhos exatamente onde estavam no mundo.
Jada e Janelle Rivers, avançando lado a lado, sentiam esse lembrete como um peso sobre seus ombros, mesmo antes de chegarem aos degraus de entrada. Seus uniformes estavam impecáveis, sua postura. Palavras odiosas e cheias de veneno se estendiam pelo metal em grossas pinceladas de tinta vermelha escorrendo. Os insultos eram ousados, desavergonhados, deixados ali à vista de todos. Marcadores pretos tinham sido usados para desenhar rostos caricatos e grotescos, com traços exagerados destinados a zombar deles, imagens distorcidas e desumanizantes. Papéis amassados tinham sido empurrados pelas grades dos armários, todos cheios de mais insultos, cada um pior que o anterior, como se os agressores se revezassem para ver quem poderia escrever algo mais vil. Enquanto permaneciam ali, com os ombros rígidos e os rostos tensos em uma tentativa de controle, o corredor ao redor deles explodiu em risadas, agudas e cruéis. Os estudantes paravam para apontar, para tirar fotos com seus telefones e espalhar o momento como um incêndio incontrolável. Alguns riam abertamente, de forma barulhenta e sem restrições, enquanto outros cobriam a boca, fingindo esconder sua diversão. Mas não importava, os gêmeos viam tudo, sentiam cada zombaria como uma agulha sob a pele. Ryan estava apoiado contra um armário próximo, com os braços cruzados, observando a cena se desenrolar com um sorriso que se alargava em seu rosto, seus olhos brilhando com uma vitória amarga. Zack e Brent estavam ao seu lado, ambos parecendo satisfeitos consigo mesmos, sua arrogante complacência evidente em cada ângulo de sua postura. Achamos que você poderia gostar de algumas decorações, chamou Ryan, alto o suficiente para que todo o corredor o ouvisse, sua voz impregnada de falsa preocupação. Achamos que isso faria você se sentir mais em casa. A multidão rugiu de risos, o som avançando pelo corredor como uma onda batendo na costa, implacável e estrondoso. E por um breve instante, o ar se encheu de uma tensão insuportável. A mensagem em seu olhar era tão clara como o dia. Janelle, firme como uma rocha, sentia o mesmo fogo queimar em seu peito, seu pulso acelerando enquanto inspirava lentamente, se estabilizando contra a crescente maré de fúria. Eles não dariam a reação que ele desejava, pelo menos não ainda. Mas ambos sabiam que não podiam fingir que isso passaria despercebido. Algo tinha mudado naquele instante, algo pontiagudo e irreversível. Isso não era apenas mais um insulto para ignorar, não era algo que poderiam varrer para debaixo do tapete como os sussurros no corredor ou as zombarias do outro lado da sala. Isso era uma linha cruzada, um desafio lançado aos seus pés diante de toda a escola. Enquanto limpavam seus armários mais tarde, removendo a tinta com toalhas de papel. As rugas que o zelador lhes entregara, evitando olhares e permanecendo em silêncio, a voz de Jada quebrou o silêncio entre elas. Baixa e firme, carregava um peso que se acumulara por tempo demais. Não mais, disse, seu tom suave, mas firme como uma parede de pedra. Janelle não precisava perguntar a que se referia, sentia o mesmo ardendo dentro dela, a mesma rachadura final correndo pela paciência que tanto haviam trabalhado para manter. Assentiu uma vez, com determinação e certeza. Não mais, concordou. A decisão não foi tomada apenas da raiva, vinha de um lugar mais profundo, do entendimento de que sobreviver nem sempre era suficiente. Havia momentos em que permanecer parado significava dar partes de si que nunca poderia recuperar. Esse momento se aproximava, podiam senti-lo tão claramente quanto o ar que respiravam. Era impossível não notar como ele se movia como se fosse o dono do lugar, com uma atitude despreocupada que vinha do saber que as regras nunca se aplicavam a ele. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado, como se tivesse saído de uma revista, e usava o uniforme como se fosse uma fantasia, a gravata solta e a camisa desabotoada, mostrando o quão pouco ele se importava. Ei! Exclamou Ryan uma manhã enquanto os gêmeos atravessavam o pátio em direção aos seus armários. Sua voz era potente, segura, projetada para chamar a atenção. Seus amigos se reuniam ao redor, já rindo, como se não precisassem ouvir a piada. Para saber que seria bom. Perderam-se no caminho para a entrada de serviço? Perguntou, suas palavras eram claras e cortantes no ar livre.
Seus amigos explodiram em gargalhadas, demasiado altas para um insulto tão fraco, mas não riam pela piada em si, e sim pelo alvo dela. Janelle manteve o olhar à frente, seu rosto sereno, seus passos firmes, não lhes deu a satisfação de olhar para trás. O olhar de Jada se dirigiu a Ryan apenas por um instante, agudo e firme, mas também não parou. Viu o sorriso zombeteiro em seu rosto, viu seus amigos se cutucando, se alimentando da atenção. E embora seu peito se tensionasse de raiva, manteve a calma. Ambas o fizeram. Mas Ryan não havia terminado. Suponho que não entendem inglês, gritou mais alto, certificando-se de que todos os presentes pudessem ouvir. Talvez devêssemos tentar falar o idioma deles. Que tal falar sobre a selva? A risada que se seguiu foi pior desta vez, se espalhou pelo pátio como uma onda imparável. A multidão se aglomerava, atraindo até mesmo aqueles estudantes que antes não prestavam atenção. Agora todos olhavam, expectantes, alguns divertidos, outros intrigados, mas nenhum suficientemente interessado para intervir. A mandíbula de Jada se tensionou, seus dentes se apertaram, mas respirou profundamente, se acalmando. Sentia Janelle perto, sua presença era uma âncora firme que a impedia de ser arrastada pela tempestade que Ryan tentava desencadear. Com o passar dos dias, a situação apenas se deteriorou. Os amigos de Ryan, Zach e Brent, intensificaram seu assédio. Transformaram em um jogo esbarrar nas gêmeas pelos corredores, derrubando seus livros no chão com desculpas falsas e olhares de superioridade que deixavam claro que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não sabia que agora os zeladores podiam frequentar aulas, murmurou Zach uma tarde ao passar, alto o suficiente para que os estudantes próximos ouvissem. Talvez estejam aqui apenas para praticar, acrescentou Brent com um sorriso malicioso. A escola precisa manter os pisos limpos de alguma forma. As gêmeas não disseram nada. Pegaram seus livros, endireitaram as costas e seguiram em frente. Mas a cada empurrão, cada insulto, a pressão aumentava um pouco mais, como um peso que lentamente as esmagava, testando quanto tempo poderiam suportar antes que fossem destruídas. O que tornava ainda mais difícil era o silêncio dos outros. Nenhum professor intervinha, nenhum estudante levantava a voz. Mesmo aqueles que não participavam simplesmente desviavam o olhar, fingindo não ver. Os professores mantinham seus olhos nos papéis ou telas, relutantes em se envolver, deixando a injustiça crescer. Como um trovão esperando além do horizonte, eles não seriam os primeiros a atacar. Seu pai lhes ensinara algo melhor do que isso. Mas se a tempestade se aproximasse, não fugiriam. E quando chegasse, estariam prontas para enfrentar algo muito mais poderoso do que esperavam. Os primeiros dias em Rosewood Hills passaram. Viram-se tal como Jada e Janelle tinham antecipado, mas isso não tornou as coisas menos difíceis de suportar. Desde o momento em que puseram o pé na sua primeira aula, tornou-se evidente que cada olhar esperava por elas, não com boas-vindas ou curiosidade, mas com um julgamento frio e silencioso. A sala de aula em si era arrumada e luminosa, com a luz do sol espalhando-se sobre as mesas impecáveis e reluzindo nos pisos polidos. No entanto, nenhuma quantidade de luz poderia ocultar a maneira como os alunos e até mesmo os professores as tratavam como se não pertencessem ali. Os professores pronunciavam seus nomes sem levantar os olhos, com vozes monótonas, sua atenção já se deslocando para outro lugar, como se as gêmeas fossem pouco mais do que uma linha na lista de presença. Nos corredores, a multidão parecia mover-se o suficiente para bloquear-lhes o caminho, obrigando-as a desviar ou avançar mais devagar, enquanto fingiam que era um acidente. Mas não era. Elas sabiam disso, e os alunos ao redor também sabiam. No entanto, Jada e Janelle não lhes deram a reação que desejavam. Mantinham a cabeça erguida, moviam-se com determinação e não deixavam que a tensão as encurralasse. Mesmo quando os olhares se tornavam mais prolongados e os sussurros mais agudos, avançavam a cada dia, firmes e silenciosas. Não passou muito tempo antes de Ryan Mallory fazer sua aparição. Não era um silencioso?
Ao cruzarem as portas principais do prédio, altas e pesadas, Jada e Janelle sentiram o suave som mecânico que parecia demasiado tranquilo para o que as aguardava do outro lado. O frio do ar-condicionado bateu na pele delas, mas não conseguiu apagar o ardor que crescia dentro delas. Os estudantes, já reunidos no corredor, viraram-se para observá-las, as conversas pausando enquanto os olhos seguiam as gêmeas pelo corredor. Alguns rostos mostravam curiosidade, outros, hostilidade evidente, e alguns revelavam algo pior, diversão. Como se esperassem o momento em que as novas garotas saíssem do lugar e lhes dessem algo do que rir. O olhar de Jada percorreu o corredor, lendo como um mapa de territórios marcados por limites invisíveis. Observou como os agressores se agrupavam perto dos armários, como as garotas sussurravam atrás de suas unhas impecáveis, lançando olhares de soslaio carregados de malícia silenciosa. Cada detalhe foi gravado em sua mente, cada olhar era um desafio esperando ser respondido. Sabiam que isso era apenas o começo, os olhares, os sussurros, as palavras afiadas faladas alto o suficiente para ferir, mas baixas o bastante para negá-las se confrontadas. Tudo isso era apenas o início de algo que cresceria e cresceria até se tornar impossível de ignorar. Mas elas estavam prontas. Tinham enfrentado situações piores do que essa. Tinham se preparado para tempestades como essa. Embora sobre a Acade. Em Rosewood Hills, o céu parecia claro e sereno, Jada e Janelle podiam sentir a pressão se acumulando no ar. A promessa do que viria as mantinha firmes. Alguma vez sentiste que algo sombrio espreita em um lugar que parece perfeito? Em casa, o pai delas percebeu, embora elas tentassem esconder. Derek Rivers as havia ensinado a lutar, a se defender com habilidade e controle. Mas também as havia ensinado a antecipar problemas, a captar os sinais silenciosos que anunciam tempestades maiores. Durante o jantar, observou suas filhas atentamente, lendo a tensão em suas mandíbulas e o cansaço em seus olhares. Não perguntou diretamente, não as pressionou para falar antes de estarem prontas. Mas quando finalmente o fizeram, ele escutou sem interromper. Lembrem-se do que lhes ensinei, disse Derek naquela noite, sua voz serena, mas firme como o aço. O controle é poder. Querem desestabilizá-las, não permitam. Jada assentiu com a boca apertada em uma linha decidida. Janelle compartilhava a mesma determinação, embora seus olhos refletissem uma faísca de frustração que se tornava mais difícil de ocultar. Estão nos pressionando, disse Jada, constantemente, mas com seriedade. Cada dia mais, respondeu Derek sem hesitar. Acham que vão ceder, querem que o façam. E se não pararem? Perguntou Janelle, sua voz igualmente firme, o significado claro. Os olhos de Derek encontraram os delas, e nesse olhar não havia vacilação, nem sombra de dúvida. Ah, então descobrirão que vocês não são as que se quebram. Suas palavras flutuaram no ar como uma promessa silenciosa, uma que as gêmeas levaram consigo no dia seguinte e nos dias que se seguiram, deixando-a repousar logo abaixo da superfície de suas expressões serenas. Caminharam. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse em um palco onde não pertence? Jada notou como seus adversários inflavam o peito, como se fossem donos do lugar. Uma faísca de raiva explodiu dentro dela, mas foi rapidamente apagada. A voz serena e firme de seu pai ecoava em sua mente. Eles querem uma reação, não dê a eles. O aperto de Janelle na alça de sua mochila se intensificou, seus nós dos dedos contrastando com o material escuro. No entanto, assim como sua irmã, manteve seu semblante inabalável. A conexão entre elas era mais poderosa do que as palavras, e Janelle sabia que Jada sentia o mesmo fogo latente, esperando o momento certo. Não precisavam falar para se entenderem, haviam enfrentado desafios suficientes juntas para se moverem e pensarem como uma só. Avançaram sem hesitar, com os olhos fixos nas portas diante delas, ignorando os olhares ardentes que queimavam suas costas como raios de sol amplificados por um cristal. Quanto mais se adentravam no pátio, mais claro ficava a mensagem: este lugar não foi feito para elas. Os pisos reluzentes, as janelas imponentes, as vitrines brilhantes e as orgulhosas bandeiras penduradas nas paredes.
Podem. Tudo parecia um cenário para uma peça na qual nunca foram convidadas a atuar. Mas continuaram a andar. Ignora-os, murmurou Janelle, sua voz baixa mas firme, mais um lembrete do que um conselho. Não olhou para a sua irmã ao falar, confiando que Jada entenderia sem necessidade de mais. Vejo-os, respondeu Jada, seu tom silencioso mas carregado de determinação. Mas o que viram a seguir deixou-a sem fôlego. Alguma vez sentiste que o mundo inteiro se torna um palco, mas não da maneira que desejarias? Os professores que passavam pelo corredor hesitaram, os seus olhares pararam apenas por um instante antes de desviarem rapidamente, fingindo não ver, fingindo que não era o seu problema. As mãos de Janelle fecharam-se em punhos ao seu lado, as unhas cravando-se nas palmas enquanto lutava para manter a respiração controlada, o peito enchendo-se de uma fúria que mal conseguia conter. Podia sentir a sua irmã ao seu lado, o ardor da raiva de Jada mal contido por pura força de vontade. Tinham suportado os apelidos, tinham suportado os empurrões, mas isto era diferente. Era público, deliberado, uma atuação projetada para despojá-las da sua dignidade diante de toda a escola. Por mais que tentassem manter-se firmes, o peso da humilhação era mais esmagador do que qualquer outra coisa que tivessem enfrentado antes. As palavras do seu pai ressoavam nas suas mentes, firmes e claras, instando-as a manter o controlo. Ele, deixando a disciplina guiá-las. Mas enquanto as risadas continuavam e Rian avançava com um aplauso lento e zombeteiro, ambas sentiram como aquela linha se tornava mais tênue, aquela frágil linha entre a paciência e a ação. Deveriam agradecer, zombou Rian, se aproximando, sua voz baixa mas afiada o suficiente para cortar o barulho. É preciso muito esforço para fazer vocês duas sentirem que pertencem aqui. A multidão se agarrou às suas palavras, com olhares que iam e vinham entre ele e as gêmeas, esperando, ansiosos por uma reação, por qualquer brecha em sua armadura. Os olhos de Jada se fixaram nos de Rian, seu olhar firme e implacável, e embora não tenha proferido uma única palavra, o que aconteceu a seguir foi: da próxima vez que Rian e seu grupo avançassem, não recuariam. Estavam determinadas a lutar com a ferocidade que lhes fora incutida desde o início. O clima em Rosewood Hills não se aliviara após a cruel brincadeira, pelo contrário, tornara-se mais denso, como uma presença invisível mas palpável. A tensão se estendia como um fio teso sobre o pátio, enquanto os estudantes se reuniam em seus lugares habituais, falando em sussurros mais baixos e lançando olhares furtivos para os caminhos que sabiam que as gêmeas percorreriam. Jada e Janelle, como sempre, avançavam juntas, sentindo cada olhar sobre elas, cada sussurro que flutuava no ar como uma fumaça muito densa para ignorar. Ainda assim, mantinham seu passo firme, cabeça erguida, olhos à frente, completamente conscientes do que os esperava além da próxima esquina. Rian Mallory já estava lá, encostado na parede de pedra aquecida pelo sol, com uma expressão que misturava tédio e crueldade, como se este momento não fosse uma escolha, mas algo que já estava escrito. Zack e Brent ao seu lado, com uma postura relaxada, mas olhos penetrantes, aguardavam sua oportunidade como lobos à espreita. Ali estão eles, declarou Rian, alto o suficiente para chamar a atenção de todos os estudantes próximos. Sua voz ressoou no pátio como um foguete lançado ao céu, atraindo uma multidão maior de espectadores que nem sequer tentavam disfarçar sua curiosidade. Mas o que aconteceria em seguida os deixaria sem fôlego. O som abafado de Rian ecoou enquanto ele desabava no chão, segurando as costelas. Você teve todas as chances de desistir, proclamou Jada firmemente, não apenas para Rian, mas para cada espectador presente. Sua voz carregava o peso de tudo o que ela e sua irmã haviam suportado até aquele momento. Mas você insistiu em seguir em frente. Ela soltou seu pulso, deixando cair completamente no pavimento, seu corpo dobrando-se enquanto lutava para respirar, seu rosto uma mistura de dor e incredulidade. Janelle se posicionou ao lado de sua irmã, seu peito subindo e descendo com respirações profundas e controladas. As duas, lado a lado mais uma vez, como se estivessem sincronizadas.
Quando entraram nesta escola, o chão sob seus pés parecia diferente, como se o tivessem conquistado com pura determinação. A multidão, antes ansiosa pelo espetáculo, agora permanecia em um silêncio inquieto, compreendendo que aquilo não era uma briga comum, não era um simples intercâmbio de golpes entre rivais escolares. Era algo mais profundo, algo definitivo, uma tempestade que se gestara por muito tempo e finalmente se desencadeou. Talvez agora aprendam, disse Janelle, sua voz cortando o ar denso e carregado, que não somos aquelas que podem ser empurradas. Impulsionado por um orgulho obstinado, Brent tentou se levantar mais uma vez, mas Janelle chegou antes que pudesse fazê-lo completamente, plantando firmemente o pé em seu peito e o pressionando de volta ao chão com uma autoridade inegável. Ele grunhiu frustrado, preso. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. Sob o peso de sua própria arrogância e a inabalável força dela, fique no chão, advertiu, não como uma ameaça, mas como uma verdade tão firme quanto a terra que pisavam. Os olhos de Jada percorreram o pátio, encontrando o olhar de cada estudante corajoso o suficiente para encará-la. Sua expressão era firme e implacável. Ela não precisava pronunciar as palavras em voz alta porque estavam claramente escritas em seu rosto. Isso termina aqui e agora. No entanto, enquanto os gêmeos se erguiam vitoriosos sobre os valentões que os haviam atormentado, sentados durante semanas, sabiam que este não era o verdadeiro fim de la batalha. Sentiam em la forma em que la multitude se movia incômoda, em la ausência de los maestros que aún no llegaban, em los murmullos que dia comenzaban a elevar-se, lenos diversiones distorsionadas de lo ocurrido. Sabiam que habría repercusiones, que la victoria tenía su propio precio, pero no se arrepentiam de su elección, ni por um instante. Porque, por primeira vez desde que puaieron pai em este campus, dejaron claro a todos los que observaban que no debia ser subestimados, que no debia ser objeto de burla sem enfrentar las consequências. Os gêmeos mantinham-se eretos, a respiração constante, os olhos fixos enquanto observavam os rapazes derrotados se contorcendo no chão. A briga poderia ter terminado por agora, mas a tempestade mal começava. O desfecho da briga não se deu no caos que se poderia antecipar, mas em um estranho silêncio dilatado que parecia tensionar cada momento, acentuando o peso do ocorrido. Mas o que aconteceria depois superaria tudo imaginado. O que faria se te dissesse que o que parecia uma simples confrontação escolar se transformou em um caos total? Antes que Jada ou Janelle pudessem responder, Rian tossiu com dor, obrigando-se a falar entre dentes apertados. Fomos atacados, ofegou, sua voz carregada de desespero e medo, mas também com aquela familiar arrogância de quem acredita que ainda pode manipular a narrativa se for o primeiro a falar. Não fizemos nada, apenas enlouqueceram. A multidão se agitou, seu silêncio começando a se desfazer sob o peso da falsidade. Alguns estudantes desviaram o olhar, relutantes em enfrentar os olhos das gêmeas ou dos adultos que se reuniam, enquanto outros observavam Rian com incerteza, hesitando entre seguir seu exemplo ou finalmente reconhecer o que tinham presenciado com seus próprios olhos. A mandíbula de Jada se contraiu, mas manteve a compostura, a voz de seu pai ressoando em sua mente. O controle é poder, fale apenas quando realmente importar. Ela sustentou o olhar de Carpenter diretamente, seus olhos claros e afiados, e afirmou com um tom firme e sereno: eles têm nos assediado desde que chegamos hoje. Eles cruzaram a linha, nos defendemos, nada mais. A expressão de Carpenter vacilou, um instante de desconforto atravessando seu rosto antes de escondê-lo atrás do rígido profissionalismo que Rosewood Hills exigia de seu pessoal. Resolveremos isso internamente, disse, embora não houvesse verdadeira promessa em suas palavras, nenhuma garantia de justiça. Todos vocês, venham comigo. As gêmeas não protestaram, trocaram um olhar silencioso que dizia mais do que as palavras poderiam expressar. Janelle acrescentou, seu tom afiado como aço, enquanto observava Brent se contorcer no chão diante dela, seus olhos fixos nele. Deu um passo medido à frente, deixando claro que não o deixaria se levantar tão facilmente. Zack, desesperado por mudar em direção a Janelle, ele pegou um pedaço de madeira quebrada do chão,
algo que havia se soltado de um dos bancos, segurando com ambas as mãos enquanto se lançava em direção a Janelle com ousadia. Mas ela viu isso chegando como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta, seus sentidos aguçados pela adrenalina e disciplina. Seu corpo já se movia para interceptá-lo, deslizou para o lado com precisão fluida, sua mão se lançou para agarrar seu pulso em uma pegada firme e inabalável, torcendo bruscamente para desarmá-lo e fazer com que a arma improvisada caísse inofensivamente no chão. Com o mesmo movimento, girou, acertando seu cotovelo no lado de seu rosto e o fazendo cair de joelhos, atordoado e derrotado. Golpes baixos não vão te salvar agora, disse, suas palavras baixas mas claras, ressoando entre o círculo de estudantes que observavam, que haviam caído em um silêncio expectante, sua diversão inicial substituída por algo mais parecido com espanto e medo. Rian, furioso e envergonhado, se lançou novamente em direção a Jada, seus punhos investindo de maneira desordenada e desesperada, impulsionado pelo pânico em vez de habilidade. Mas Jada já estava um passo à frente, esquivando seu ataque e agarrando seu pulso em uma pegada firme, torcendo bruscamente enquanto se aproximava dele e cravava o joelho em seu estômago com uma força impiedosa. Seu ar explodiu de seus pulmões. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. Zack avançou com brusquidão, batendo no ombro de Janelle, seu véu ar debochado. E agora, o que vais fazer? Correr chorar para o papá? A linha foi ultrapassada, clara como o dia, audaz e inegável. Os olhos de Jada perfuraram os de Rian, sua voz serena, mas carregada com o fogo que ardia sob suas costelas por tempo demais. Não, disse, sua respiração estável, suas palavras fortes o suficiente para todos ouvirem. Chega de fugir. Sem hesitar, avançou com um movimento fluido e controlado, plantando sua palma no peito de Rian com uma força afiada e ensaiada que o fez cambalear, seus olhos arregalados de surpresa enquanto o ar escapava de seu corpo. Ao seu lado, Janelle se moveu com igual destreza, abaixando-se e varrendo com precisão as pernas de Brent, fazendo-o cair no chão com um baque que silenciou instantaneamente sua risada. O pátio explodiu em um estrondo, os estudantes gritavam, recuando para formar um amplo círculo em volta da briga, seus rostos divididos entre o espanto e a emoção enquanto as gêmeas assumiam o controle total do momento. Rian se recuperou rapidamente, mas seu típico sorriso presunçoso desapareceu, substituído por pura frustração enquanto se lançava contra Jada, golpeando desajeitadamente. Mas ela viu o golpe vindo de longe, desviando-se e cravando seu punho em seu estômago com força tensa e controlada. Brent tentou se levantar de um salto, mas Janelle já estava lá, segurando seu ombro e... Tradução: já experimentaste aquela situação onde os olhares dizem mais do que as palavras? Foi exatamente isso que aconteceu hoje. Jada, com um olhar afiado e imperturbável, localizou-o instantaneamente. Não parou de andar nem se abalou com as palavras dele, mas os seus olhos cravaram-no no lugar, frios e firmes. Se era isso que esperavas, respondeu com fluidez, o seu tom tão claro que todos puderam ouvir, então és ainda mais patético do que imaginava. Um murmúrio baixo, uma onda de surpresa, percorreu os estudantes ao captar o corte afiado das suas palavras. O sorriso de Rian vacilou nos cantos, por um instante quebrou o suficiente para revelar uma faísca de irritação. Tens muita coragem, disparou Rian, endireitando-se da parede e avançando um passo, encurtando a distância com a confiança casual de alguém que nunca pensou ser desafiado. Falas como se pertencesses aqui. Janelle mudou a sua postura, endireitando os ombros com firmeza, a sua voz sólida mas carregada com o peso de cada insulto engolido, cada piada cruel suportada em silêncio até aquele momento. Sim, pertencemos aqui, afirmou, os olhos fixos em Rian sem uma pitada de dúvida. Mais do que alguma vez o farás. Passeias por aqui como se fosses o dono, mas no fundo sabes a verdade, sem o teu pequeno grupo, não passas de mais um cobarde escondido atrás de piadas baratas e amigos fracos. As suas palavras perfuraram mais fundo do que esperava, atravessando a armadura superficial que Rian usava como uma máscara. A multidão respondeu com um murmúrio mais alto, antecipando.
A tensão no ar era palpável, como uma nuvem pesada que pressionava cada testemunha do ocorrido. Os valentões jaziam no pavimento, gemendo, segurando suas costelas machucadas e lambendo as feridas de seu orgulho ferido. A multidão que antes havia aplaudido sua crueldade agora permanecia imóvel, sua sede de espetáculo substituída por um silêncio cauteloso, quase culpado. Nenhum professor havia intervindo durante a briga, nenhum adulto havia parado o que acontecia à vista de todos. Mas agora, como se fossem convocados pela atmosfera densa que restava, começaram a chegar ao local com expressões tensas de confusão e preocupação. Embora, no fundo, ninguém pudesse fingir surpresa genuína. Todos tinham visto isso chegando, ou pelo menos sentido a inevitável ruptura de algo escondido sob a fachada polida da escola. E agora que tinha acontecido, não podiam mais fingir ignorância. Chega, ressoou a voz cortante do Sr. Carpenter, o vice-diretor, enquanto abria caminho entre o círculo de estudantes. Seus olhos percorriam a cena com uma mistura de indignação e alívio por ter chegado apenas depois que a violência cessara. Seu olhar deslizou dos garotos feridos espalhados pelo pátio para os gêmeos, que se mantinham eretos no centro de tudo, respirando com controle, sua postura firme, seus rostos imperturbáveis, deixando claro que eram os indiscutíveis vencedores. O que está acontecendo aqui? Exigiu Carpenter, embora a pergunta pairasse no ar mais como uma formalidade do que como uma verdadeira busca por respostas. Mas o que descobriria depois mudaria tudo. Jada e Janelle moviam-se como um furacão desencadeado, seus corpos trabalhando em perfeita sincronia. Cada golpe e contra-ataque aterrissava com precisão, moldados não pela ira descontrolada, mas sim por anos de árduo e paciente treinamento. Ryan, forçado a recuar pelos rápidos e castigadores golpes de Jada, tentava se recompor, mas o medo se infiltrava em seus olhos, agora claros e inconfundíveis sob o rubor de sua pele e as gotas de suor que começavam a se formar em sua testa. Sempre se havia considerado intocável, protegido por seus números e seu status, mas nada disso o resguardeava agora. Desprovido de sua habitual vantagem de superioridade zombeteira, encontrava-se cara a cara com alguém que não se acovardaria nem cederia. Achaste que simplesmente aceitaríamos, disse Jada, sua respiração controlada, sua voz firme, mesmo enquanto desviava de outro golpe selvagem e respondia com um cotovelo afiado nas costelas de Ryan, fazendo-o gemer e cambalear para o lado. Achaste que poderias continuar pressionando até que nos quebrássemos? Suas palavras cortavam tão profundamente quanto seus golpes, e Ryan, ainda ofegante, encontrava-se lutando não apenas contra seus punhos, mas contra a verdade de sua voz, suficientemente forte para que todos os presentes a ouvissem e sentissem até os ossos. Brent, hábil se levantar apressadamente, ele avançou contra Janelle com um grunhido frustrado, mas ela o encarou de frente, deslizando sob seu golpe e afundando a palma em seu externo com força suficiente para fazê-lo se estatelar para trás, seu corpo se dobrando sobre si mesmo ao atingir o chão com força, ofegante por ar que se recusava a chegar. Escolheste a briga errada. Alguma vez sentiste que o mundo para justo antes de uma tempestade? Assim o ar vibrava quando Jada e Janelle decidiram que não iriam recuar. Janelle derrubou seu oponente no pavimento com movimentos precisos, cada passo de sua resposta esculpido por anos de treinamento que fluíam por seus músculos como um reflexo inato. Zack se lançou em sua direção com desespero selvagem, mas Janelle esquivou com elegância, agarrando seu braço ao passar e atirando com força ao lado de seu amigo, deixando ambos enredados e ofegantes. Ryan, segurando seu lado, tentou voltar para Jada com um grunhido, mas ela o recebeu com um golpe limpo sob o queixo, fazendo sua cabeça se inclinar para trás e obrigando-o a cambalear enquanto seu equilíbrio o traía. Os gêmeos não hesitaram, não vacilaram, não questionavam a decisão que tomaram. As lições de seu pai, gravadas neles durante longas horas de prática, guiavam cada movimento, cada bloqueio, cada contra-ataque. Não estavam ali para entreter ninguém, nem para provar nada a quem observava. Estavam ali que eles tinham cruzado uma linha e estavam prontos para agir.
O pátio havia se transformado em sua arena, e à medida que a contenda se intensificava, ficou evidente para todos que Jada e Janelle não eram as vítimas desta história, eram a retaliação. O dia havia começado com um murmúrio preguiçoso da manhã e passos despreocupados, mas agora o lugar pulsava com uma energia tão aguda e viva que parecia que cada tijolo sob seus pés vibrava com ela. O círculo de estudantes se alargou, suas vozes se elevaram em uma mistura de espanto e emoção enquanto Jada. Os estudantes trocaram olhares, sentindo como o momento mudava, como se o chão sob aquela confrontação começasse a tremer. A mandíbula de Rian se tensionou, seus olhos se estreitaram enquanto encurtava ainda mais a distância entre eles, tão perto agora que Jada podia perceber o lampejo de incerteza em seu olhar, embora ele rapidamente o disfarçasse com raiva. Diga de novo, desafiou, sua voz estava tensa e frágil, como um cristal prestes a se quebrar. Você ouviu da primeira vez, respondeu Jada calmamente, seu olhar inabalável. Simplesmente não suporta a verdade quando ela é dita na sua cara. O peito de Rian se ergueu abruptamente enquanto lutava para manter sua arrogância, mas as rachaduras eram evidentes para quem olhasse. Ele desviou o olhar para a multidão, alimentando-se de sua atenção, precisando dela para reconstruir sua confiança. Acham que são corajosas, que podem parar? Estás aí e fala sem consequências? Não acreditamos, disse Janelle, seu tom afiando o suficiente para cortar o barulho ao seu redor. Nós sabemos. Aquilo foi o empurrão final que Rian precisava para abandonar completamente as palavras. Sua mão disparou sem aviso, atingindo com força o ombro de Jada, forçando-a a recuar pelo impacto repentino, embora tenha se recuperado rapidamente, com os pés firmemente plantados no chão, como se estivesse enraizando ali mesmo. O espanto da plateia ressoou alto e claro, os estudantes prendendo a respiração enquanto a cena diante deles passava da tensão para a ameaça aberta. Brent, aproveitando o momento, se aproximou de Janelle, derrubando seus livros dos braços com um sorriso cruel, enviando as páginas voando em todas as direções. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. Já sentiu uma tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca? Foi assim o momento em que trocaram um olhar carregado de um entendimento tácito e seguiram Carpenter, que conduzia o pequeno grupo para longe do pátio. Deixaram para trás a multidão dispersa de estudantes, cuja excitação se transformara em inquietação. Dentro dos escritórios administrativos, as paredes pareciam se fechar mais, o ar parecia mais gelado, mas nada disso apagava o fogo que ardia sob a calma exterior das gêmeas. Sentadas uma ao lado da outra nas rígidas cadeiras fora do escritório do diretor, suas mãos se entrelaçaram, transmitindo uma sensação de solidariedade silenciosa enquanto aguardavam o que viria a seguir. Descansavam serenas sobre seus joelhos, seus olhos fixos à frente. Enquanto isso, Rian, Zack e Brent exageravam suas feridas para qualquer um disposto a ouvir, se apresentando como vítimas em uma história que haviam distorcido além do reconhecimento. Não demorou muito para que o pai dela chegasse. Seus passos eram medidos, seu rosto sereno, embora sob aquela calma se escondesse uma tempestade tão intensa quanto aquela que havia levado suas filhas a se defenderem. Derek Rivers entrou no escritório com a confiança inabalável de um homem que enfrentou adversidades muito piores e estava preparado para qualquer eventualidade. Seus olhos se dirigiram primeiro às filhas, avaliando não apenas possíveis lesões, mas também a firmeza de seus espíritos. Quando seus olhares se encontraram, fortes e intactos, um lampejo de orgulho passou entre eles. Então ele se virou para o diretor, um homem chamado Harrington, cujo terno estava impecável e cuja expressão era tensa, como se tivesse sido obrigado a se afastar de algo muito mais relevante do que o bem-estar de seus alunos. Realizaremos uma investigação minuciosa, afirmou Harrington com um tom cortante, suas mãos meticulosamente cruzadas. Mas o que aconteceria em seguida mudaria o curso de tudo. Isto não acabou, sibilo Sandra, seus olhos se afiaram ao fixar seu olhar desafiador em Derek. Ele respondeu com serenidade, sua voz baixa e calma, não acabou. O peso de suas palavras encheu o ambiente, não como numa ameaça precipitada, mas como uma promessa inquebrável.
Os gêmeos se levantaram de seus assentos, seus papéis de suspensão foram entregues com fria eficiência. Mantinham a cabeça erguida, sua postura firme, seus olhares claros. A briga no pátio havia terminado, mas uma nova batalha começava, uma que não seria resolvida apenas com punhos. Ao sair do escritório, com o pai caminhando entre eles, compreenderam com absoluta clareza que enfrentariam juntos o que viesse. A casa permanecia em silêncio sob o céu da tarde, o suave murmúrio do tráfego distante e o sussurro das folhas na brisa ofereciam uma calma que parecia excessivamente tranquila, como se a tempestade que havia começado nos corredores de Rosewood Hills os tivesse seguido até em casa, esperando o momento certo para se desencadear. Dentro, o ar era mais pesado do que o habitual, não por medo ou arrependimento, mas pela compreensão de que o que aconteceu na escola não era o fim dos problemas. Sabiam que os Maleres não deixariam tudo para trás. Derek sentou-se à mesa da cozinha, sua postura relaxada, mas com os olhos fixos na janela aberta que dava para a rua silenciosa, ele parecia antecipar o que estava por vir, muito antes de chegar. Suas filhas estavam sentadas diante dele, os três reunidos não em silêncio, mas em uma preparação compartilhada. Seu vínculo era mais forte do que o sangue, reforçado por tudo o que tinham suportado e lutado. Sabiam que viriam até aqui, disse Jada, com sua voz firme, não fazendo uma pergunta, mas afirmando um fato que todos entendiam sem precisar de palavras. Seu pai assentiu levemente, seus olhos ainda vigiando a rua, sua mente já traçando os próximos passos. Pessoas como elas, respondeu Derek, com seu tom sereno, suas palavras medidas. Não aceitam as derrotas em silêncio. Convencem-se de que têm o direito de vencer, não importa a verdade. E quando perdem, trazem a luta até a sua porta, pensando que te encontrarão desprevenido. O olhar de Janelle desviou-se para a janela, suas mãos repousavam sobre a mesa, seus dedos soltos mas prontos, sua mente avaliando as palavras de seu pai com a mesma precisão que aplicava a cada movimento que havia feito no pátio. Acham que terminamos porque nos afastamos, disse, com seu tom baixo mas afiado, mas nunca entenderam o que é verdadeira força. Antes que Derek pudesse responder, o som dos pneus rangendo na gravilha ressoou no ar, claro e cortante como um sino de advertência. Ouviram as portas do carro batendo com força, pesadas e furiosas, seguidas pelo inconfundível som de sapatos caros contra o pavimento. Um eco de raiva e determinação se aproximava de sua porta a cada passo. Eles já estão aqui, sussurrou Jada, embora as palavras fossem desnecessárias. Não havia dúvida alguma. Derek levantou-se de sua cadeira com um movimento fluido, preenchendo a sala não com tensão, mas com uma certeza sólida e firme. Permaneçam atrás de mim, instruiu as suas filhas, não porque temesse o que estava por vir, mas porque queria que vissem como uma batalha era travada ao cruzar o limiar de sua casa. Queria mostrar-lhes que a força nem sempre é medida em golpes, mas sim na forma como se mantém firme quando o mundo tenta derrubá-lo. Antes que a campainha tocasse, antes que os golpes fossem ouvidos, Derek abriu a porta ele mesmo, saindo para a varanda com a tranquila autoridade de um homem que havia enfrentado tempestades muito maiores do que aquela que tinha diante de si. O rosto de Sandra Mallory estava deformado em uma máscara de fúria, mal sustentada pelo fino fio da cortesia social. Seus olhos ardiam sob um cabelo perfeitamente estilizado e óculos de sol caros, que repousavam em sua cabeça como uma coroa de falsa superioridade. Greg Mallory estava ao seu lado, sua figura robusta rígida com uma raiva mal contida, sua mandíbula apertada enquanto cerrava os punhos ao lado do corpo, as veias em seu pescoço saltando como cordas esticadas ao limite. Acha que vai sair impune? Cuspiu Sandra, sem se dar ao trabalho de cumprimentar, suas palavras afiadas e rápidas enquanto se aproximava de Derek, seus saltos ressoando com força contra o concreto. O que aconteceu em seguida foi mais inesperado do que qualquer um poderia ter previsto. Diante dele, sobre a mesa reluzente, estava a decisão que mudaria tudo. No entanto, por agora, há receio que ambas suas filhas serão suspensas até que possamos revisar os fatos. A voz de Derek, ao falar, era serena, mas carregava o peso de uma montanha.
Minhas filhas se defenderam, isso está claro, e eu não esperava menos deste lugar. Os olhos de Harrington se estreitaram diante da silenciosa acusação nas palavras de Derek, mas ele não disse nada para negar, apenas ofereceu um leve aceno com os lábios apertados. Os pais de Ryan chegaram logo depois, e a atmosfera na sala ficou densa imediatamente. Sandra Malalehie rompeu no escritório como se fosse dona do lugar, seus saltos afiados ressoando no chão, seus olhos ardiam de raiva, oculta por um fino véu de preocupação ensaiada. Seu marido Greg a seguia de perto, sua figura robusta rígida de raiva, sua mandíbula apertada enquanto lançava um olhar fulminante para Derek e as gêmeas. Isso é inaceitável, disparou Sandra antes que alguém pudesse falar. Nosso filho foi agredido. E estão me dizendo que essas garotas, essas violentas garotas, simplesmente serão suspensas? Deveriam ser expulsas, presas. Sua voz aumentava a cada palavra, e embora Harrington tentasse acalmá-la com vagas promessas de mais ações, era evidente que Sandra Malalehie não ficaria satisfeita até que as gêmeas fossem punidas sem piedade. O olhar de Derek não se desviou dela, seus olhos firmes e inescrutáveis, mas suas filhas podiam sentir a tensão nele, não selvagem nem descontrolada, mas a mesma força controlada que os havia ensinado a carregar. Observou como sua fúria ardia como lenha seca, alimentando-se a si mesma. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impactante. Nunca levantou a voz, mas cada palavra que pronunciou se assentou com o peso de uma pedra caindo em água tranquila, espalhando-se até ser inelutável. Trouxeste violência à minha porta, e agora viverás com as consequências. Greg, ainda ofegante no chão do alpendre, conseguiu erguer-se sobre um cotovelo. Seus olhos, arregalados pela incredulidade, olhavam para Derek, vendo não apenas o homem diante dele, mas tudo o que havia subestimado, tudo o que não havia compreendido até que este instante o despojo de seu falso poder. As sirenes, distantes mas cada vez mais próximas, começaram a ressoar pelo bairro, seu som cortando o ar denso como uma lâmina. Os vizinhos saíram de suas casas, atraídos pelo barulho e pelo caos, seus rostos gravados com uma mistura de curiosidade e satisfação silenciosa, como se eles também tivessem se cansado da arrogância dos Mallory e agora observassem com aprovação silenciosa como a justiça se desdobrava no alpendre da casa dos River. Derek não se moveu, não se abalou com o som das sirenes. Permanecia ereto, imperturbável, com suas filhas ao seu lado, seus olhares claros e orgulhosos ao testemunhar a cena. O que quer que a polícia trouxesse consigo, estavam prontos, porque já haviam vencido a batalha que realmente importava. Esta luta nunca não se tratava dos golpes desferidos ou das contusões deixadas para trás, mas sim de permanecer firme quando os outros esperavam que caíssem. Tratava-se de mostrar aos Mallory's, à escola e a toda a cidade que sua força não poderia ser arrancada ou quebrada. A ira de Greg se transformou em um rugido feroz enquanto lançava um soco descontrolado e pesado em direção a Derek. Seu rosto estava inflamado de fúria, seus olhos esbugalhados pela cega certeza de que a força triunfaria onde as palavras haviam falhado. Mas Derek já se movia, girando seu corpo com facilidade ensaiada, sua mão se erguendo para capturar o pulso de Greg em pleno voo. A potência do golpe foi completamente anulada pela firmeza da pegada de Derek. Os olhos de Greg se arregalaram de surpresa quando Derek torceu seu braço o suficiente para desequilibrá-lo, fazendo-o cambalear para o lado antes de soltá-lo sem desperdiçar um pingo de energia. Você fez sua escolha, disse Derek com voz firme, seus olhos duros como ferro. Agora viverá com as consequências. Mas Greg, muito enfurecido e teimoso para raciocinar, investiu novamente, desta vez com ambas as mãos erguidas em uma tentativa desajeitada de derrubar Derek, como se a força bruta pudesse superar anos de disciplina e habilidade. Sandra, gritando algo ininteligível, tentou segui-lo, suas mãos arranhando o braço de Derek, sua fúria uma tempestade de raiva selvagem e incontrolável. Derek se moveu com precisão impecável, recuando apenas o suficiente para atraí-los para a frente, usando seu próprio impulso contra eles.
Pegou o braço de Greg novamente, o desequilibrou e o enviou para se chocar contra o chão do alpendre com um estrondo que sacudiu as tábuas de madeira. Sandra lançou um golpe desesperado, mas Derek pegou seu pulso com a mesma destreza, torcendo seu braço atrás das costas com um controle cuidadoso e praticado que a deixou presa, seu hálito assobiando entre dentes cerrados. Você veio para minha casa, disse Derek, sua voz ressoando com a autoridade de uma tempestade contida. As pernas de Greg se lançaram para frente novamente, movidas por uma raiva que nublava seu juízo. Seus movimentos eram desajeitados, revelando que nunca havia aprendido a lutar de verdade, apenas a impor sua vontade com força bruta, presumindo que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Mas Derek tinha conhecido homens como ele muitas vezes para se surpreender. Com facilidade, esquivou o ataque de Greg, pivotando com elegância e usando o ímpeto de seu oponente para esmagá-lo contra a grade do alpendre, que rangeu sob o peso do impacto. Acha que isso acabou? Latiu Greg enquanto recuava cambaleante, tentando recuperar o fôlego e cuspindo palavras entre os dentes cerrados, como se ainda pudessem ter algum efeito agora que seus punhos haviam falhado. Você está acabado, você e suas garotas, todos vocês. A resposta de Derek foi serena, desprovida de raiva, porque ele não precisava dela, apenas a clara e inegável verdade. Não, disse, avançando em direção a Greg com a tranquila autoridade de um homem que não tinha nada a provar e tudo a proteger. É você. Greg desferiu outro soco, selvagem e desesperado, mas Derek segurou seu braço mais uma vez, segurando-o com firmeza antes de torcê-lo e derrubá-lo no chão da varanda, deixando-o deitado de costas. O ar escapou dele em um suspiro abafado, deixando-o ofegante sob a sombra de Derek. Sandra gritou, seu pânico já sem disfarces, enquanto tentava se libertar, arranhando o braço de Derek com mãos trêmulas. Seus movimentos eram erráticos, cheios do medo que finalmente havia emergido ao ver seu marido nessa situação. O que ela faria agora, com tudo desmoronando ao seu redor? Já sentiu a tensão de uma cena onde o silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer grito? Derek soltou o pulso de Sandra, não porque ela o tivesse obrigado, mas porque já não era necessário. Sua força havia desaparecido num piscar de olhos. Retrocedeu cambaleante, seu peito subindo e descendo com respirações frenéticas. Os gêmeos estavam bem na entrada, seus olhos fixos no drama que se desenrolava diante deles, com rostos esculpidos em uma concentração silenciosa, não em medo. Observavam seu pai enfrentar os maleres, não com uma agressão descontrolada, mas com uma precisão meticulosa. Cada movimento era uma lição que tinham visto em teoria, mas que agora ganhava vida. Um exemplo vivo da disciplina que ele havia dedicado sua vida a ensinar-lhes. Isso é o que sempre fazem, proclamou Derek, sua voz firme e ressonante, suficientemente alta para que tanto os maleres como suas filhas o ouvissem. Enquanto passava por cima do corpo dolorido de Greg, continuou, pensam que podem invadir nosso espaço, nossas vidas, e nos quebrar com ameaças e violência. Mas esquecem que não nos quebramos. Permanecemos firmes. Os olhos de Sandra se dirigiram rapidamente para seu marido, que jazia lutando para respirar, e depois de volta para Derek. Seus lábios se entreabriram como se quisesse falar, cuspir outra ameaça ou desculpa, mas as palavras não vieram. Seu fôlego parou em seu peito, sua fúria devorada pelo peso de sua própria impotência. Chama a polícia, gritou finalmente, sua voz se quebrando sob a pressão de seu pânico. Chama, ele nos atacou. Mas mesmo enquanto gritava, havia um vazio em suas palavras, uma fraqueza trêmula que deixava claro que já não acreditava em seus próprios gritos. Vocês vieram aqui, replicou Derek. Não importa o quão forte os pressionassem, quando as luzes piscantes dobraram a esquina e a primeira viatura parou na entrada, a voz de Derek quebrou o pesado silêncio uma última vez, ressoando pelo alpendre, atravessando o jardim e se fixando na memória de todos os que testemunharam. Veio procurando briga, disse com um tom inabalável, sua presença tão sólida quanto o chão sob seus pés. Agora, você a encontrou.
As luzes azuis e vermelhas banhavam a frente da casa, pulsando contra as paredes e janelas em ondas lentas e constantes, como se a tempestade que tinha batido à sua porta não tivesse terminado, mas apenas mudado de forma, trocando punhos e fúria pela fria autoridade de uniformes e distintivos. Derek permanecia imóvel no centro de tudo, com suas filhas de ambos os lados, os três enquadrados pela porta como uma linha de defesa inquebrável contra o caos que tinha tentado invadir sua casa. Os primeiros oficiais saíram de seus veículos com cautela ensaiada, suas mãos próximas às cinturas, seus olhos percorrendo a cena enquanto liam os detalhes em um cálculo silencioso. Os dois corpos no chão da varanda, desalinhados e sem fôlego, o homem ereto diante deles, sereno e imperturbável. Os vizinhos se aglomeravam nas bordas de seus jardins, observando com expressões tensas, alguns cruzando os braços, outros sussurrando entre si sob o eco desvanecente das sirenes. A voz de Sandra Malalehie cortou a tensão primeiro, aguda e frenética, elevando seu volume enquanto corria em direção ao epicentro do conflito. Mas o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Acha que pode tocar no nosso filho e não enfrentar as consequências? A expressão de Derek permaneceu imperturbável, seu olhar firme e decidido, enfrentando a fúria dela com a serenidade de uma montanha desafiando o vento. Seu filho atacou minhas filhas, respondeu. Com uma voz baixa, mas poderosa, preenchendo completamente o espaço entre eles. Eles se defenderam, essa é a verdade, aceite ou não. Não ouse se fazer de vítima aqui, disparou Greg, sua voz áspera e quase tremendo de raiva enquanto dava meio passo à frente, sua postura agressiva, seus punhos se fechando e se abrindo, ansiosos por uma desculpa para bater. Suas garotas são uns monstros, assim como você, e têm a audácia de agir como se fosse inocente. As palavras pairaram no ar como um cheiro nauseabundo, envolvendo o momento em um silêncio gélido. Mas Derek não mordeu a isca, deixou o insulto permanecer entre eles, revelando mais sobre o homem diante dele do que qualquer argumento poderia ter feito. Então ele respondeu, não com fúria, mas com absoluta clareza. Você já decidiu quem somos, disse Derek, seu tom suave como pedra, mas isso não muda os fatos. Você criou um valentão e hoje ele descobriu o que acontece quando os valentões cruzam a linha errada. O rosto de Sandra se contorceu ainda mais de raiva, abrindo a boca para cuspir outro insulto, mas antes que pudesse falar, seu marido a deixou para trás, consumido por sua própria raiva, incapaz de se conter por mais tempo. Acha que pode falar conosco com desprezo em nossa própria cidade? Acreditou que traria terror a esta casa, mas aqui o medo não tem lugar. Com essas palavras, a verdade se estabeleceu no ambiente, inegável e absoluta. Por um instante, reinou um silêncio gelado no alpendre, um momento tão tenso que parecia prestes a romper com o mais leve toque. Os Malaris, presos entre a fúria e o pavor. Derek segurava Sandra com firmeza enquanto Greg, desajeitadamente, tentava se levantar das tábuas de madeira sob ele, seu orgulho mais ferido do que seu corpo, mas com o olhar ainda carregado de uma raiva cega que o impedia de ver a futilidade de sua situação. Seu rosto estava vermelho, as veias saltando em suas têmporas, a mandíbula cerrada enquanto tentava engolir a humilhação e transformá-la novamente em agressão, embora qualquer um que observasse pudesse ver que sua bravata desaparecia sob o peso da realidade. Me solte, sibilo Sandra, contorcendo-se contra a firme segurança de Derek, sua voz afiada pelo pânico que tentava disfarçar de raiva, mas que se quebrava sob a superfície, a tensão escapando apesar de seus esforços para manter a compostura. Você sabe quem somos? Os olhos de Derek, firmes e frios, não piscaram nem uma vez enquanto segurava seu pulso, não com força suficiente para machucá-la, mas sim para deixar claro quem controlava aquele momento. Eu sei exatamente quem são, respondeu, sua voz calma e baixa, seu olhar tão afiado quanto uma lâmina após anos de silenciosa batalha. E não me impressiona, seus braços agitando-se como se pudesse atraí-los completamente para o seu lado com pura desesperação. Oficial, prenda-o, exigiu, apontando um dedo acusador para Derek. Seu rosto inflamado de raiva e algo mais profundo, um oficial Clene, com seu estado bruto e mal disfarçado de raiva.
Ele nos atacou, estávamos nos defendendo e nos agrediu em nossa própria comunidade. Suas palavras se atropelavam umas às outras em uma rajada cada vez mais agitada a cada acusação. Mas o oficial no comando, um homem cujo distintivo dizia Clene, não reagiu com aceitação imediata. Ele levantou uma mão firme, seus olhos vasculhando não apenas Sandra, mas toda a cena, lendo-a com a serena experiência de alguém que viu desastres suficientes na vida para saber que a verdade raramente é encontrada na superfície. Senhora, disse o oficial Clene, mantendo seu tom medido e profissional. Preciso que se afaste um pouco e respire fundo. Vamos esclarecer isso, mas preciso ouvir a todos e começarei conversando com o proprietário. Sandra abriu a boca para protestar, mas algo no olhar firme de Clene a fez parar abruptamente. Ela soltou um suspiro agudo, seu peito subindo e descendo enquanto recuava ao lado de Greg, que continuava gemendo no chão da varanda, segurando as costelas com um braço, como se a dor em seu corpo pudesse de alguma forma dar mais veracidade às suas palavras quando chegasse sua vez de falar. O oficial Clene se aproximou de Derek em seguida, seus olhos cautelosos, mas não hostis, seu tom neutro. Senhor, pode me dizer o que aconteceu aqui? Perguntou. Derek manteve o olhar do oficial diretamente, sua postura. A paciência de uma família que havia enfrentado tempestades muito mais intensas do que esta era palpável. E compreendiam que a única forma de avançar era manter-se firmes, deixando a verdade emergir lenta e imparável, como a maré contra as rochas. O oficial Clene movia-se entre mesas e arquivos com a precisão de quem reconhece uma mentira assim que a ouve, alguém que testemunhara cenas semelhantes à que se desenrolava agora, o suficiente para não confundir barulho com verdade. Trabalhava metodicamente, recolhendo declarações, revisando os testemunhos dos vizinhos que já haviam começado a escrever seus relatos, e verificando as gravações das câmeras próximas, oferecidas sem hesitação por moradores ansiosos por ver a justiça ser feita de uma vez por todas. Derek observava-o em silêncio, seus olhos acompanhando cada movimento, não com desconfiança, mas com um respeito cauteloso pela diligência do homem. Não via em Clene o juízo apressado de quem quer encerrar um caso rapidamente, mas a lenta e constante paciência de alguém que sabia que as verdadeiras respostas não vinham de quem gritava mais alto, mas de quem permanecia por mais tempo em terreno firme. Jada e Janelle sentavam-se perto do pai, com postura ereta e rostos serenos, embora por dentro ambas sentissem o lento redemoinho de tudo o que tinham suportado, de tudo o que tinham carregado, emergindo à superfície enquanto as paredes da delegacia pareciam se fechar e a longa espera se prolongava ainda mais. No entanto, mesmo no meio da tensão silenciosa, não ficaram. Tinham enfrentado tempestades piores e saíram ilesos, e sabiam que também superariam essa. Clene finalmente se aproximou, seu caderno escondido sob um braço e a expressão marcada pelo peso do que havia coletado. Parou diante deles, pigarreando suavemente antes de falar. Sr. Rivers, começou, com uma voz cuidadosa mas firme. Revisei os depoimentos dos vizinhos e as gravações de segurança, e é evidente que você não iniciou o confronto. Também está claro que suas ações foram em legítima defesa. Derek assentiu levemente, reconhecendo as palavras do oficial sem alarde, sem alívio, mas com a serena firmeza de um homem que não esperava menos da verdade. Clene continuou, mudando ligeiramente de postura enquanto dava uma olhada em suas anotações. Além disso, as filmagens que compilamos mostram que os Malheres chegaram à sua propriedade de forma agressiva. Eles primeiro se dirigiram ao seu alpendre, levantaram a voz e iniciaram o contato físico. Múltiplos ângulos confirmam isso. Um suave suspiro escapou entre Jada e Janelle, não exatamente um suspiro, mas a lenta liberação de uma tensão contida, um momento de calma reafirmação que se assentou em seus peitos como uma pequena chama que se recusava a se apagar, não importa o quanto o vento a tivesse golpeado. No entanto, prosseguiu Clene, seu tom ainda equilibrado apesar da gravidade das lesões e das alegações dos Malheres, teremos que documentar tudo detalhadamente. Haverá declarações, ações formais, um relatório completo e talvez até mesmo procedimentos legais.
Mas quero que saiba, acrescentou, fixando seu olhar em Derek com algo que quase parecia respeito. Pelo que vi, a evidência é clara. Alguma vez você já se perguntou o que acontece quando a verdade e a mentira se chocam de frente? Assim começou o relato de Derek, sua voz firme e serena enquanto explicava: vieram à minha casa sem serem convidados. Não apressou suas palavras, permitindo que cada uma se assentasse com peso e clareza. Chegaram furiosos por um incidente na escola relacionado com nossos filhos. Me confrontaram no meu alpendre, gritaram ameaças e então, Derek apontou com um leve gesto para Greg, foi ele quem deu o primeiro soco. Defendi a mim e a minha família. E suas filhas? Perguntou Clene, seus olhos desviando-se para Jada e Janelle, que permaneciam em silêncio mas firmes ao lado do pai. Elas presenciaram tudo, respondeu Derek sem hesitar, seu tom decidido. Não intervieram, ficaram dentro, tal como lhes indiquei. Clene assentiu levemente, seu olhar pensativo avaliando as palavras de Derek diante da cena que se desenrolava diante dele. Então se dirigiu a Sandra e Greg, com seu caderno em mãos, pronto para ouvir suas versões. Embora sua expressão contida e tensa deixasse entrever que já começava a desvendar a verdade. Sandra lançou-se a contar sua versão dos fatos com a mesma desesperação entrecortada que havia mostrado antes, tecendo mentiras com facilidade ensaiada, apresenta. Dirigindo-se a si mesma e ao marido como vítimas de um ataque não provocado. Suas palavras transbordavam arrogância, retratando Derek como o agressor. Mas sua atuação desmoronou sob o olhar firme do oficial Clene, que não fez nenhum movimento para interromper, mas cujos olhos se escureciam com um ceticismo silencioso à medida que ela falava mais. E vocês afirmam que estavam se defendendo? Perguntou Clene uma vez que ela terminou, seu tom carregado de dúvida. A resposta de Derek veio sem hesitação, sua voz baixa e firme prometeu: daremos todas as respostas que você precisar. Enquanto seguiam Clene para a sala de entrevistas, Jada e Janelle sentiram como o peso do momento se assentava mais profundamente em seu ser, não como um fardo, mas como um lembrete de tudo o que tinham superado para chegar até ali. Sentaram-se ao lado do pai, respondendo às perguntas com precisão, relatando os acontecimentos do dia com vozes firmes que carregavam a verdade completa de sua experiência, sem deixar espaço para dúvidas ou distorções. Fragmento por fragmento, a história se desdobrou sob o olhar atento dos oficiais, não como um conto distorcido pelo medo e pelo preconceito, mas como uma cadeia de eventos clara e inabalável que ia desde o primeiro empurrão no pátio até o confronto final em sua porta. Falaram dos dias de assédio, da brincadeira cruel que os havia levado ao limite de uma briga imposta por garotos que acreditavam que podiam fazer qualquer coisa sem conse. Tradução: não falaram como vítimas, mas como sobreviventes, e enquanto sua história enchia a sala, a verdade se tornou impossível de negar. Mais tarde, ao sair da sala de entrevistas em direção a um canto mais tranquilo da delegacia, Derek se dirigiu às suas filhas, sua voz suave, porém carregada com o peso de uma sabedoria duramente conquistada. Vejam como funciona, disse, não como uma lição, mas como um lembrete do que já sabiam em seus corações. Tentarão distorcer a história, torná-la deles, mas a verdade é paciente, espera, e quando chega o momento, se ergue imponente. Jada encontrou seu olhar. Seus olhos brilhavam com determinação. Ainda não terminamos, disse com voz firme. Janelle assentiu ao seu lado, sua expressão igualmente decidida. Mas estamos perto, acrescentou. Clene se aproximou novamente, um leve aperto em sua mandíbula enquanto abria seu caderno mais uma vez. Há algo mais, disse com um tom cauteloso, porém seguro. Um dos vizinhos mencionou problemas anteriores na escola. Vamos revisar as gravações de segurança do local. Se houver um padrão, nos ajudará a resolver isso mais rapidamente. Ao ouvir essas palavras, um entendimento silencioso foi compartilhado entre Derek e suas filhas. Até agora, haviam suportado o peso do assédio em solidão, tinham suportado em silêncio enquanto a escola ignorava a situação. Mas se a verdade daqueles dias pudesse finalmente vir à tona, essa batalha não apenas limparia seus nomes, mas também exporia a podridão.
que tinha crescido em Rosewood Hills por tempo demais. Faça isso, disse Derek sem hesitar. Que toda a história venha à tona. Clene assentiu levemente e afastou-se para fazer a ligação, seus movimentos eram eficientes, seu propósito claro. Enquanto o silêncio da estação os envolvia novamente, as gêmeas e seu pai sentaram-se juntos, firmes e inabaláveis. Sabiam que a tempestade ainda não havia passado completamente, mas também sabiam que a maré havia mudado irrevogavelmente a seu favor. E não importava o que viesse depois, estariam preparados. O zumbido suave das luzes fluorescentes enchia a estação com um murmúrio constante, um som que poderia ter sido insignificante em qualquer outro momento. Sob o peso do que estava acontecendo, cada segundo parecia se estender enquanto as últimas peças da verdade começavam a se encaixar. Derek estava sentado com suas filhas ao seu lado, formando uma linha firme de determinação em uma sala que se tornara densa de tensão. O ar estava carregado com o aroma de papéis, tinta e o lento, mas implacável avanço da justiça que finalmente começava a arder. Do outro lado da sala, através dos estreitos painéis de vidro do escritório adjacente, avistavam Sandra e Greg Mallory sentados em uma mesa separada, sua postura desmoronando sob a crescente pressão. As feições de Sandra, antes sustentadas pela confiança que o privilégio concede, começavam a se desfazer. Seus olhos vagueavam de um oficial para o outro, a boca apertada em uma linha fina, como se tentasse conter o medo que pulsava logo abaixo da superfície. Greg, por sua vez, afundava mais na cadeira, seus ombros caídos falavam de algo mais do que simples dor física. Seu olhar evitava a janela, evitava os olhos de Derek, evitava o inevitável. O oficial Clene voltou para a sala com uma pasta cheia de fotografias impressas e relatórios debaixo do braço, sua expressão afiada pela clareza que apenas as provas irrefutáveis podem fornecer. Ele se movia com uma determinação que preenchia o espaço entre eles, puxando uma cadeira até a mesa antes de colocar a pasta e abri-la. A primeira página capturou a luz dura do teto, uma imagem estática retirada de um bairro. Mas o que viu em seguida o deixou sem palavras. As câmeras de segurança da loja capturaram Greg Mallory em pleno movimento, seu rosto deformado pela fúria, seu punho voando em direção à cabeça de Derek. Sem dizer uma palavra, Klein desdobrou as imagens sobre a mesa, cada uma mais incriminadora que a anterior, revelando a escalada de violência quadro a quadro. A verdade se expunha em uma sequência de momentos muito claros para negar. Não havia confusão nas fotografias, nem espaço para distorcer histórias ou fabricar desculpas, apenas o fato inegável de que os Mallory tinham levado sua raiva até a porta de Derek, acendendo o confronto com suas próprias mãos. O olhar de Derek permaneceu firme nas imagens, seu rosto sereno, sua respiração lenta e constante, não porque a evidência o surpreendesse, mas porque confirmava o que sempre soubera, que a verdade, embora tardia, nunca se afastara de seu lado. Também obtivemos as primeiras gravações do sistema de vigilância da escola, continuou Klein, sua voz firme enquanto apresentava outro conjunto de imagens, mais escuras e granuladas, mas igualmente claras em sua narrativa. A câmera capturou a brincadeira nos armários, os garotos cercando suas filhas no corredor, o empurrão que desencadeou a briga no pátio. Entre essas, os depoimentos das testemunhas de seus vizinhos e as confissões de alguns estudantes após nossa investigação, estamos formando um caso sólido a seu favor. Diante de suas palavras, um suspiro silencioso passou entre Jada e Janelle, não como alívio de fraqueza, mas como uma exalação lenta e paciente, como se finalmente se permitissem. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Sinta por um instante como o peso da batalha começa a se aliviar de seus ombros. E os Mallory? Perguntou Derek, com voz baixa mas firme, carregando a pergunta não com desespero, mas com a gravidade da responsabilidade, como um homem que nunca precisou gritar para ser ouvido. Os lábios de Klein se contraíram por um breve instante antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado, mas sem deixar espaço para dúvidas. Estão em apuros, respondeu com um tom impregnado de tranquilidade. Inevitabilidade. Eles vieram aqui com arrogância, acreditando que sua história se sustentaria por si só, mas com esta evidência, suas acusações desmoronam rapidamente.
Quanto mais falam, mais fundo cavam sua própria cova. Enquanto Klein falava, um movimento chamou a atenção de Derek além do vidro. Outro oficial entrou na sala onde Sandra e Greg estavam sentados, com uma grossa pilha de papéis na mão, deixando-os cair sobre a mesa com um golpe que parecia ressoar no ar entre eles. A boca de Sandra se movia, suas palavras perdidas atrás do vidro, mas seu crescente pânico era evidente, seus gestos eram bruscos e frenéticos enquanto tentava argumentar contra a crescente montanha de fatos. Greg, apesar de sua raiva anterior, permanecia agora em silêncio, com o olhar fixo na mesa à sua frente, suas mãos fortemente entrelaçadas como se pudesse conter as consequências puramente pela força de vontade. Deixe-os ver tudo, murmurou Derek, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, embora Klein tenha ouvido claramente e tenha concordado com um pequeno gesto de acordo. Vamos ver o que acontece quando empurram longe demais. É isso que pretendemos, respondeu Klein, e o que aconteceu em seguida superou qualquer expectativa. Ele fechou a pasta com um movimento deliberado, como se estivesse selando o destino dos Maleres entre suas páginas. Deixemos que vejam o que acontece quando cruzam a linha, disse Klein, fechando a pasta com um gesto que parecia encerrar o destino deles. Maleres entre suas folhas. Momentos depois, outro oficial se juntou a eles. Era mais jovem, com um uniforme recém-passado a ferro, mas com uma expressão já endurecida pelas duras realidades do trabalho. Em suas mãos, ele segurava uma transcrição impressa que colocou diante de Klein com um leve aceno de cabeça. Declarações de 2 dos alunos, explicou o oficial, com voz firme. Confirmam o assédio prévio na escola, consistente com o que o Sr. Rivers e suas filhas relataram. Klein revisou as páginas rapidamente, seus olhos afilando-se a cada linha que lia. Isso deveria ser suficiente, disse finalmente, deixando os papéis sobre a mesa com um peso silencioso que parecia se estabelecer não apenas sobre a mesa, mas no ar ao seu redor. Vamos prosseguir com as acusações: agressão, invasão, possivelmente assédio, assim que for estabelecido o alcance completo na escola. Derek não mostrou nenhuma reação, sua calma permaneceu intacta. Mas Jada e Janelle perceberam a sutil mudança na postura de seu pai, a satisfação silenciosa de um homem que havia mantido sua posição não apenas pela vitória, mas pela própria justiça. A voz de Sandra, aguda mesmo atrás do vidro, elevou-se mais uma vez, um som desesperado sem a confiança de antes. Os ombros de Greg afundaram ainda mais, sua cabeça baixou como se já não pudesse suportar o peso. As acusações contra você e suas filhas serão retiradas imediatamente, a evidência não deixa espaço para outra decisão. Jada e Janelle compartilharam um olhar, um momento silencioso de compreensão mútua. Não foi uma surpresa, pois sempre souberam que sua verdade prevaleceria. Era uma vindicação silenciosa, o tipo que não grita em triunfo, mas que se assenta profundamente no peito, firme e seguro. Derek inclinou levemente a cabeça, sua compostura inabalável, embora por trás de seu exterior sereno houvesse uma leve mudança, uma liberação da tensão que carregava por suas filhas, por sua família. Cada instante dessa batalha pesava sobre ele mais do que jamais deixaria transparecer. E os Maleres? Perguntou Derek, não porque precisasse da resposta, mas porque era importante que as palavras fossem pronunciadas claramente, para que todos as ouvissem. O olhar de Klein se endureceu enquanto respondia. Enfrentarão acusações, confirmou, detalhando cada acusação com tranquila precisão, como se colocasse pedras em uma balança: agressão, assédio, invasão e obstrução. Suas ações na escola e aqui, em sua casa, estão bem documentadas. Eles não sairão disso impunes. Como para sublinhar a declaração, outro oficial entrou na área de detenção, destrancando a porta com um giro brusco da chave e indicando para Sandra e Greg se levantarem. Os protestos de Sandra, agudos e cheios de pânico, foram silenciados pelas ordens firmes dos oficiais, suas palavras reduzidas a ruído sob o peso total da lei que agora recaía sobre ela. A verdade o envolvia de maneira avassaladora. O oficial Klein virou-se para Derek e as filhas com uma expressão que quase denotava respeito. Elas se saíram bem, comentou com simplicidade.
Isso não será fácil e ainda não acabou, mas fizeram o correto. Derek inclinou a cabeça, um gesto de reconhecimento mais do que de gratidão, pois nunca lutara por aprovação, apenas pelo que era justo. Enquanto os oficiais procediam a processar os Maleres, levando-os para fora da sala de entrevistas com passos firmes e inabaláveis, a família River permanecia sentada, seus olhares firmes, seus corações unidos em silenciosa unidade. A maré não apenas mudara, começava a varrer as mentiras, revelando a verdade subjacente. E embora a luta ainda não tivesse chegado à sua conclusão final, podiam ver o fim no horizonte, tão certo e constante como o amanhecer. E quando esse momento chegasse, enfrentariam juntos. A estação segurava a respiração sob o peso de tudo o que havia vindo à tona, como se as próprias paredes, o ar em si, tivessem se tornado pesados com a verdade finalmente forçada a emergir, muito real e sólida para ser negada ou alterada pelas mãos daqueles que uma vez se consideraram intocáveis. Derek, sentado entre suas filhas, permanecia imóvel, seu olhar fixo enquanto observava os oficiais realizarem seu trabalho. Seus movimentos não eram mais apressados ou inseguros, mas deliberados, moldados pela clareza das provas que haviam construído, tijolo a tijolo, um muro indestrutível ao redor do mundo. O atraente dos Maleres. Sobre o seu caderno de notas, e quando o último vizinho terminou de falar, fechou o bloco com um estalo suave que ressoou mais alto do que as sirenes momentos antes. Vamos continuar isso na esquadra, afirmou, seu tom não permitia réplicas. Mas com base no que ouvi até agora, parece que temos mais perguntas para vocês dois. Seus olhos se fixaram em Sandra e Greg, seus rostos pálidos e tensos sob o intenso brilho das luzes policiais. Os agentes se aproximaram para ajudar Greg a se levantar, algemando-o com suavidade, mas com firmeza, enquanto os protestos de Sandra se elevavam novamente, agora mais fracos, sua voz desaparecendo na impotência diante do peso avassalador da realidade. Derek permaneceu imóvel enquanto os levavam, suas filhas ao seu lado, respirando lenta e constantemente, com o olhar fixo não nos Malari, mas no horizonte além deles, onde finalmente a justiça começava a encontrar seu lugar. Embora a noite estivesse longe de terminar, embora ainda restassem perguntas a serem respondidas e sombras a serem dissipadas, não havia dúvida da mudança que havia começado. A maré estava virando, e desta vez a seu favor. A esquadra tinha a fria quietude de um lugar que havia visto muitas vidas aprisionadas em suas paredes, muitas vozes erguidas em pânico ou protesto, muitas verdades distorcidas sob o peso das suposições. No entanto, quando Derek e suas filhas se sentaram nas simples cadeiras metálicas, na sala de espera, não havia medo neles, nem tremor em suas mãos ou em sua respiração, apenas o tranquilo compasso de "Você não tem direito", exclamou ela, sua voz quebrando sob a tensão, mas o oficial que a escoltava não ofereceu resposta, apenas a silenciosa firmeza de uma missão cumprida sem preconceitos. Greg, exausto de lutar, levantou-se lentamente, seus ombros caídos enquanto as algemas fechavam com um estalo ao redor de seus pulsos. Seu olhar cruzou brevemente com o de Derek antes de se afastar, incapaz de sustentar os olhos do homem que havia subestimado tão profundamente. Os gêmeos observavam em silêncio, sem alardear, sem comemorar, mas com uma satisfação profunda e silenciosa que brotava do conhecimento de que haviam resistido à tempestade e se recusaram a quebrar. Enfrentaram o ódio, não com medo, mas com coragem, enfrentaram a violência, não com rendição, mas com uma fortaleza forjada em anos de disciplina e no vínculo inquebrável que compartilhavam com seu pai e entre si. Enquanto os Maleres eram conduzidos para fora da sala, sua partida carregada de uma pesada definitiva, o oficial Clene se virou para a família com uma voz mais suave. "Vocês agiram bem", disse, fazendo uma pausa como se pesasse suas palavras antes de acrescentar. "Mantiveram sua posição com honra. Isso importa mais do que imaginam." Derek não respondeu, não precisava. Seu olhar firme seguiu os Maleres até que desapareceram pela saída, devorados pelo sistema. Eles pensaram que os protegeria, mas, em vez disso, revelou sua verdadeira natureza ao mundo.
A estação começou a se acalmar depois disso, a energia frenética do dia esfriando em um ritmo mais sereno enquanto os oficiais redigiam relatórios e finalizavam os procedimentos necessários. Mas o que descobriram depois os deixou sem palavras. A tensão no ar era palpável, carregada com o peso da incerteza. O que realmente aconteceu naquele lugar? Viemos aqui para falar, insistiu Sandra, sua voz se elevando mais uma vez, mas agora as rachaduras eram evidentes. Sua fachada desmoronava enquanto tentava manter sua versão dos fatos. Ele nos atacou, exclamou, enquanto os olhos de Klein se estreitavam levemente. Como se pressentisse que apenas palavras não seriam suficientes para desvendar a verdade, ele se virou para o crescente grupo de vizinhos que se aglomerava nos limites de seus jardins, alguns com seus celulares em mãos, outros murmurando discretamente entre si. Preciso de declarações de testemunhas, proclamou Klein, sua voz ressoando com autoridade serena sobre a grama. Qualquer um que tenha visto o que aconteceu, dê um passo à frente. Houve um longo instante de silêncio, pesado e incerto, e então, lentamente, como se impulsionados por um senso compartilhado de justiça que havia esperado tempo demais para agir, um vizinho deu um passo à frente do outro lado da rua. Era um homem mais velho, com o rosto sulcado de rugas e olhos agudos que não podiam ser enganados. Eles não deixaram passar nenhum detalhe. Ela limpou a garganta e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu vi tudo, afirmou, com voz firme. Eles chegaram aqui gritando desde o momento em que saíram do carro. O homem deu o primeiro soco, o dono da casa não se moveu até ser obrigado. Outro vizinho se juntou, depois outro, suas vozes se entrelaçando para formar uma imagem mais clara, um coro de verdade que atravessou as mentiras de Sandra como um raio de sol através da névoa. Cada relato confirmava o que Derek já havia dito, suas palavras firmes, suas memórias nítidas. Klein escutava cada palavra, sua caneta avançando com constância. Mas o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Alguma vez você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Na pequena sala separada por um fino vidro, Sandra se movia como um animal enjaulado, suas mãos apertadas em punhos tensos ao seu lado. Seus olhos, arregalados, buscavam desesperadamente alguma brecha na parede, algum fio solto que pudesse desfazer o caso que se fechava inexoravelmente ao seu redor. Mas não havia mais nada para segurar, nenhuma mentira que não tivesse se enroscado em nós impossíveis de desatar. Greg, que antes era uma voz forte e segura, agora permanecia desabado em sua cadeira. Seus cotovelos descansavam pesadamente sobre seus joelhos, sua cabeça inclinada sob o peso do fracasso, seus olhos apagados e perdidos cravados no chão, como se as respostas que ansiava pudessem aparecer ali. Se apenas olhasse o suficiente. Mas tudo o que encontrou foi o eco vazio de suas próprias decisões devolvendo o olhar. O oficial Klein erguia-se no centro de tudo, sua postura firme, sua expressão afiada pela certeza do momento. Passava as páginas finais de declarações e gravações reunidas nas horas desde que os maleres haviam sido levados. Sua mente repassava a história completa, exposta diante dele, testemunhos de vizinhos, claros e consistentes, imagens de câmeras de múltiplos ângulos que pintavam um quadro inegável, testemunhas estudantis preenchendo cada lacuna que pudesse ter restado. Virou-se para Derek, sua voz carregada com o peso de tudo o que tinham suportado para chegar a este ponto. Completamos nossas descobertas preliminares, começou Klein, seu tom firme e sem hesitação. Mas o que revelaria a seguir mudaria tudo. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer um poderia ter antecipado, impulsionada não por rumores, mas pelos fatos inegáveis que surgiram após a prisão dos Mallory e a evidência contundente exposta a todos. Os estudantes que antes riam com Ryan e seus amigos agora se reuniam em grupos cautelosos, suas vozes mais baixas, seus olhares mais cuidadosos ao olhar para a entrada, onde se esperava que os gêmeos retornassem. Os professores que haviam ignorado o assédio, optando pelo silêncio em vez de intervir, agora carregavam uma rigidez em seus movimentos, uma vergonha silenciosa gravada em seus rostos.
Dentro do escritório administrativo, o diretor Harrington estava de pé, com os ombros tensos sob o peso de tudo que havia caído sobre sua instituição. Segurava em suas mãos os relatórios oficiais entregues pelo Departamento de Polícia, documentos que não deixavam espaço para dúvidas ou demoras. Seu olhar deslizava sobre os nomes listados sob as acusações claras e contundentes. Ryan Mallory, Zach Carver, Brent Larson, e ao lado deles, a recomendação final inevitável, expulsão, efetiva imediatamente. Diante dele, Derek Rivers permanecia sereno e composto, sua postura tão firme quanto havia sido na estação, seus olhos inabaláveis ao encontrar os do diretor, irradiando uma autoridade silenciosa. Ao seu lado, Jada e Janelle estavam sentadas com elegância, seus uniformes impecáveis, seus rostos marcados pela força daqueles que haviam suportado a tempestade e emergido não apenas de pé, mas indomáveis. Mas o que a reunião decidiu naquela manhã mudaria tudo. Alguma vez você já sentiu o poder da justiça transformando cada canto de sua vida? Clene assegurou a Derek que os documentos oficiais de exoneração chegariam em menos de uma hora e que a escola também seria informada das descobertas. No entanto, Derek já sabia que essa batalha era uma que ele enfrentaria com prazer até o fim. Jada e Janelle, embora exaustas por longas horas de interrogatórios e espera, permaneciam firmes. Firmes e determinadas, seus olhares afiados, ombros erguidos enquanto se preparavam para deixar a estação para trás. Sabiam perfeitamente que, embora este capítulo se encerrasse, as lições esculpidas em suas almas nunca desapareciam. Enquanto os três permaneciam juntos, suas silhuetas enquadradas contra a luz tênue que se filtrava pelas janelas da estação, havia uma força silenciosa em sua unidade, uma promessa não dita de que, não importa o que viesse, enfrentariam não como vítimas na história de outra pessoa, mas como autores de sua própria história. Tinham lutado, tinham suportado e, no final, tinham triunfado. O sol da manhã se estendia sobre a fachada da Academia Rosewood Hills, projetando longos raios de luz sobre os caminhos familiares e os prédios de tijolos polidos. Mas hoje, a luz parecia mais aguda, mais clara, como se o ar mesmo tivesse sido purificado após uma longa e amarga tempestade. O pátio, que uma vez foi o cenário de olhares silenciosos e cruéis sussurros, agora sustentava um tipo diferente de carga, não pesada com ameaça, mas cheia do murmúrio silencioso da mudança. Esse tipo de mudança que se move através de um lugar, não com gritos estridentes, mas com a energia nervosa e expectante de quem sabe que o chão sob seus pés mudou. Mas o que descobriram depois os deixou sem palavras. Harrington começou, sua voz carregada com a tensão de um homem obrigado a enfrentar seus próprios fracassos. À luz dos achados, após a investigação e a avassaladora evidência de assédio e agressão contra suas filhas, a suspensão foi imediatamente revogada. Elas retornarão às aulas hoje. Ele fez uma pausa, limpando a garganta enquanto se movia desconfortável em sua cadeira, seus dedos apertando a borda dos papéis. Além disso, os alunos responsáveis pelo assédio e ataque foram expulsos permanentemente. Um silêncio se instalou, não por necessidade, mas porque era apropriado deixar as palavras pairarem no ar, permitindo que se assentassem completamente antes de continuar. A voz de Derek, ao falar, não carregava triunfo ou satisfação arrogante, apenas a calma profunda e inabalável de um pai que havia lutado por justiça e agora havia cumprida. É a decisão que deveria ter sido tomada desde o início, afirmou com simplicidade, não como acusação, mas como uma verdade indiscutível. Os lábios de Harrington se contraíram, um lampejo de algo indescritível passou por seus olhos, seja arrependimento ou vergonha, ou ambos, era impossível dizer, mas ele assentiu, o gesto pequeno, mas revelador. Nós falhamos com sua família, admitiu, sua voz agora mais baixa, áspera pelo peso da verdade. Falhamos em nosso dever de proteger todos os nossos alunos. Isso mudará. O olhar de Jada sustentou o do diretor com a mesma clareza e firmeza que a havia guiado através de cada palavra cruel, cada empurrão, cada tentativa de fazê-la. Alguma vez sentiste que as palavras têm o poder de mudar tudo?
Certifica-te de que assim seja, disse ela, com uma voz medida mas firme, deixando claro que não havia espaço para promessas vazias. Não só por nós, acrescentou Janelle, seu olhar afiado e inabalável, mas por cada estudante que não se encaixa no teu molde. Por um instante, Harrington pareceu vacilar sob o peso de suas palavras, mas depois assentiu levemente, os papéis tremiam ligeiramente em suas mãos antes de os colocar de lado. Ao levantarem-se de seus assentos, Derek colocou uma mão suavemente nos ombros de suas filhas, um gesto silencioso de orgulho que não precisava de palavras para transmitir seu significado. Juntos saíram do escritório em direção ao corredor principal, seus passos ecoando no corredor de mármore que antes parecia um campo de batalha, mas agora parecia um caminho desimpedido por sua coragem e determinação. Os estudantes os observavam, alguns com curiosidade evidente, outros com um respeito silencioso, e alguns poucos com vergonha persistente em seus rostos ao lembrar os papéis que haviam desempenhado, seja por ação ou silêncio. Mas ninguém ousou falar, ninguém ousou zombar ou ridicularizar. O peso do que havia acontecido os deixou sem esconderijo, sem sombras confortáveis onde se esconder. As gêmeas caminhavam lado a lado, suas cabeças erguidas, seus ombros retos, não como vítimas que retornam, mas como vencedoras de sua própria história, como prova de que a resiliência diante da crueldade pode derrubar até mesmo os muros mais sólidos. Fora do edifício, a brisa matinal acariciou seus rostos. Nos alicerces da escola, um silencioso, porém indestrutível, mudança havia se gestado, que perduraria muito além do desvanecimento da memória dos Maleres. As palavras de seu pai não eram ecos distantes, mas verdades vivas que carregavam perto de seus corações. Defendam sua posição, ele lhes havia dito repetidamente, e eles o fizeram, não apenas por si mesmos, mas por cada estudante que percorreu aqueles mesmos corredores e que os percorreria no futuro. Enquanto o sol da tarde deslizava em direção ao horizonte, projetando longas sombras sobre a grama, os gêmeos se sentaram lado a lado, suas risadas fluindo natural e desinibida, seus olhos brilhando com a alegria pura de um dia bem aproveitado. Eles não apenas sobreviveram à Academia Rosewood Hills, eles a conquistaram. E ao contemplar os terrenos daquele lugar que uma vez tentou silenciá-los, eles só viam o horizonte aberto da vida que haviam forjado com suas próprias mãos, seu próprio valor e seu vínculo inquebrantável. Eles triunfaram e continuariam a fazê-lo a cada dia. Ficou cativado por esta história? Compartilhe com seus amigos e inscreva-se para não perder a próxima. Enquanto isso, selecionei pessoalmente 2 contos que acredito que você vai adorar. Tenha um dia maravilhoso. União, a presença deles tão firme como sempre, e juntos atravessaram o pátio. Não com pressa, mas com passos deliberados e seguros de quem conquistou cada avanço. Enquanto se moviam, a voz de Derek, baixa e firme, quebrou o silêncio entre eles. A tempestade acabou, disse, não como um desejo, mas como um fato tão certo e inabalável quanto o sol surgindo no horizonte. Não, respondeu Jada, seus olhos fixos no caminho à frente, seu tom carregado com a força tranquila que a havia sustentado no fogo. Nós a vencemos. Os lábios de Janelle se curvaram no menor e mais feroz dos sorrisos, seus olhos brilhando sob a luz da manhã. E a venceremos de novo, acrescentou, sempre que ela retornar. Juntos atravessaram o limiar da escola, deixando para trás as sombras da dúvida e adentrando plenamente na luz da justiça, finalmente realizada. E embora o caminho à frente sempre tivesse desafios, sabiam com absoluta certeza que qualquer tempestade futura enfrentariam como enfrentaram esta, juntos, íntegros e sem medo. Os dias que se seguiram se estabeleceram em um ritmo tão natural que quase parecia como se a tempestade nunca os tivesse tocado, como se os ventos de crueldade que uma vez sopraram com tanta força em suas costas tivessem se silenciado até se tornarem uma simples lembrança distante. No entanto, Jada e Janelle nunca esqueceram. Não carregavam o peso do que aconteceu como um fardo, mas como algo muito mais afiado e forte. Um lembrete de sua própria força. A fortaleza se entrelaçava a cada passo que davam pelos conhecidos caminhos da Academia Rosewood Hills. A própria escola parecia transformada de maneira sutil, como se tivesse aprendido a respirar de outra forma.
O ar já não estava carregado com a permissão tácita da crueldade. Os professores, antes reservados e rápidos para desviar o olhar, agora cumprimentavam as gêmeas com um respeito que parecia merecido, não forçado. Pronunciavam seus nomes em sala de aula, não com indiferença, mas com genuíno apreço, suas vozes firmes, seus olhos encontrando os delas sem a antiga hesitação. Seus colegas também haviam deixado para trás as sombras que uma vez carregaram tão facilmente. Os corredores já não ressoavam com risadas zombeteiras ou sussurros cortantes. Em seu lugar, havia acenos de reconhecimento, pequenos mas sinceros, e momentos de silêncio que pareciam respeito em vez de evasão. No pátio, onde antes caminhavam sob o peso de 1000 olhares críticos, Jada e Janelle agora se moviam com liberdade, suas cabeças erguidas, seus passos sem pressa. Sentavam-se sob o velho carvalho durante o almoço, a luz do sol acariciando seus rostos enquanto falavam de tudo e de nada ao mesmo tempo, suas vozes leves com a tranquilidade de quem já não precisava vigiar cada palavra, cada olhar, cada respiração. Não era perfeição, porque nunca a tinham buscado. O que tinham agora era algo infinitamente melhor, uma paz construída não sobre o medo, mas sobre uma força forjada no fogo. Sabiam que a batalha que tinham travado não só as tinha libertado, mas também tinha mudado algo de forma permanente na escola. Mas o que descobriram depois deixou-as sem palavras.